Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida, Desafios e Soluções. Nós estamos no capítulo desse supracitado que vai falar sobre alegria de viver e estamos no recorte Estar Desperto, do capítulo 6, Aspectos da Vida. Quando se está desperto, a conquista encontra interno, resplandecente, calmo, poderoso como o raio, suave como a brisa do amanhecer. Porta vida, conduz o indivíduo na direção segura de si próprio, faz com que possa compreender o que dorme e não se interessa pela decisão de entender-se ou compreender a sua finalidade existencial. Tampouco se irrita ou se enfaixia ou se perturba com quem o agrida, o persiga ou que busca afligi-lo. Então ela vai trazer que essa despertação consciencial fala de um encontro, de uma conquista, de um avanço interno, porta dentro da alma, resplandecente, calmo, sereno, leve, poderoso como o raio, suave como a brisa do amanhecer. Porta vida, conduz o indivíduo na direção segura de si próprio, fazendo com que possa compreender o que dorme e não se interessa pela decisão de entender-se ou compreender a sua finalidade existencial. Então, ela vai trazer esse nível de amadurecimento, de despertamento consciencial que o indivíduo chegou. Tampouco se enfastiia, irrita ou se perturba com quem o agrida, que o persiga ou que busca afligi-lo, porque o indivíduo ele sai dessa roda sansara baixa e ele sobe na sua roda sansara da sua destinação, cuja espiral nos leva para Deus. Então, realmente, ele paira acima do conflito. Ele já não está nessa situação de incompreensão em relação a quem quer que seja, de enfastidiamento, de irritação ou perturbação com aquilo que venha de perseguição gratuita na sua direção, de gratuidade perversa, de agressão, de busca de afligi-lo. São coisas que para ele são indiferentes, pelo foco que ele está e por aquilo que ele valoriza. Então, o indivíduo com esse olhar, ele está acima. Maria de Magdala despertara da loucura em que se encarcerava ao encontrar o Cristo e transformara-se totalmente. Paulo de Tarso despertara após o chamado do Mestre e nunca mais fora o mesmo. Francisco de Assis aceitara o convite do Mestre e renascera, abandonando o homem velho e tornando-se cantor da natureza. Então, Francisco de Assis, ao aceitar o convite de Jesus, ele renasce, abandona o homem velho e torna-se cantor da natureza. René Descartes, Pasteur, Albert Schweitzer e muitos outros nos campos de todo o porte do pensamento, da ciência e da arte, do amor e religião, após despertar para a realidade, alterar a própria rota e erguer o populacho para um patamar de maior beleza, de felicidade mais ampla. Porque ao subir, esse ser bem-sucedido moralmente, ele leva populachos com ele. A subida e a descida nunca são sozinhos. Isso é trago na coleção A Vida do Mundo Espiritual. Nós nos rebaixamos com aqueles que descemos e nós nos elevamos com aqueles que subimos. Estar desperto significa encontrar-se construindo, livre de preconceito, de liame, limite, aberto ao bem e à verdade, de que se torna divulgador e vanguardeiro. Então, se a gente considerar a envergadura crística, quanto Jesus leva com a sua subida? Então, a gente pensar que há 4,5 bilhões de anos, Jesus, nosso governador, plasmou a Terra
na sua misericórdia magnânima, e preparou esse local para que nós pudéssemos encarnar, necessitados quais somos de progredir evolutivamente, que é um imperativo. E Jesus, ao se compadecer da nossa miséria, prepara uma terra, plasma um planeta que pudesse nos agasalhar no seu seio, para que nós tivéssemos encarnados aqui e, a partir dessa experiência, fôssemos aprimorando a nossa moral e conseguindo ir dissolvendo o nosso débito e criando crédito moral. Por isso que Jesus, desde o primórdio da elaboração desse orbe, que ele governa e continua nos agasalhando na sua misericórdia até aqui, porque, como ele disse, hoje o Pai ainda trabalha e ele também trabalha, ou seja, nós recebemos de Jesus, do Evo inabordável, a sua mão estendida para nos auxiliar, e ele continua do nosso lado, nos amparando. O que seria de nós se não fosse o Cristo? Quando a gente traz a presença de Jesus na Terra, aquilo que ele nos legou com seu testemunho, aquilo que ele deixou em palavras, o que ele descerrou para nós, mostra que quanto mais o espírito é elevado, mais pessoas ele consegue subir com a sua subida. Porque o espírito nobre, ele consegue ir na profundeza de uma lama sem se perder. E o sol, ao bater, alcançando aquele diamante precioso, reflete o seu brilho, mesmo que ele esteja no abissal do pântano. Porque uma alma, quanto mais ela se aprimora, mais ela consegue ir no que é negativo para levar a positividade. Porque estar positivo em meio a espíritos positivos é fácil. É uma movimentação espontânea. Se eu estou num ambiente que só tem espírito puro, viver pureza vai acontecer se eu deixar por conta. Mas, quando eu estou num ambiente onde existe impureza, eu sustentar a minha pureza é algo que, quanto mais eu tiver me elevado, mais resistência, força e capacidade eu vou ter para fazer. Por isso que Jesus, esse espírito de envergadura crística, que junto com a Terra tem outros orbes sob a sua jurisdição amorosa e amorável, ele leva tantos com ele para a luz, porque a sua evolução, que é inabordável para nós, visto que os planetas que Jesus percorreu para chegar onde ele chegou já não existem mais. Essa espiritualidade de Jesus, de ser médium de Deus, dá a ele uma condição de ir em abissais trevosos, em regiões onde aconteçam desvarios e caos de todo porte, e levar para a luz muitos com ele. É nesse sentido que, quando Jesus ele encarna na Terra, ele levou tantos e continua levando até hoje. Porque quando Jesus esteve entre nós encarnado, muitos encarnados e desencarnados despertaram pelo testemunho do Cristo.
e já não estão mais na Terra. Nós ainda continuamos aqui para nossa renitência no mal, pela nossa teimosia, pela nossa sombra insistente, que a gente está tentando vencer. Porque muitos de nós que ainda continuamos a encarnar na Terra, estivemos com Jesus na primeira hora cristã. Nós vimos ele passear, ouvimos ele pregar, conversamos com ele, trocamos uma figurinha com Cristo. Estivemos na exaração bendita do Sermão da Montanha. Vimos as curas, a ressurreição de Lázaro que Jesus realizou. Nesse sentido que nós estivemos naquela primeira hora com o Mestre, mas não conseguimos dar o salto da subida definitiva que muitos conseguiram. Porque aqueles que naquela primeira hora foram com Jesus já não estão mais reencarnando na Terra, a não ser por missão. É nesse sentido que quando Jesus ele encarna no nosso meio, ele traz uma vibração, uma energia e um testemunho que arrebatou a muitos para a luz. Que então compreenderam instantaneamente o poder, o alcance, a dimensão daquela mensagem, que não teria como divisar de onde procedia, mas que caía como um raio naquelas consciências em despertamento. E ao divisar isso, logo elas mudaram de conduta, reformaram a sua mente, alinharam com Jesus e foram com ele para a luz. Cada qual com seu processo evolutivo que precisaria viver. Porque Jesus, ele não habita um orbe feliz ou de regeneração. Jesus vem de orbes divinos, inabordáveis para nós, pelo próprio atributo dele. Mas, quando ele vem trazer a sua mensagem bendita, verdadeiros populachos e multidões, tocados pela sua mensagem, pela sua ação, saíram do orbe de prova e expiação, vivendo o que fosse preciso, pagando o preço que fosse, para subir espiritualmente, e foram para a orbe de regeneração, e hoje talvez já estejam em orbes felizes. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. E é curioso porque quando a gente pensa o estudo da psicologia, que há anos vem fazendo avanço na área da ciência para compreender a mente, como nós estamos sendo conclamados a estudar ciências psíquicas. Mormente, nós que estamos no espiritismo cristão, mesmo considerando que em todos os climas, em todas as religiões, as pessoas estão despertando para as ciências psíquicas e para a importância de estudá-las, então está tendo um aumento vertiginoso no número de pessoas que estão cursando psicologia, cursos correlatos, especializações afins. E em meio a esse areal temos Joana de Ângeles com a série psicológica, que esse ano faz em torno de 37 anos, que foi Traga a Lume a série psicológica, em que a benfeitora ela teve essa audácia de alinhar o aspecto do estudo psíquico com o Evangelho do Mestre, fazendo essa ponte com o Espiritismo cristão, que é a terceira revelação consolador prometido por Jesus. Então Jesus, ele está nos conclamando a estudarmos a mente, a nos compreendermos melhor nessa hora grave que a Terra vive de transição planetária.
E é curioso porque a psicologia é uma área que eu sempre tive interesse em estudar, em conhecer mais a mente, fazendo essa conexão entre o espiritismo e a psicologia, que à luz de Jesus é possível a gente tentar essa perspectiva, porque de Jesus promana a verdade, que cura e liberta. Em Jesus nós podemos olhar para a nossa mente e nos conhecer um pouco melhor. E quando eu fui cursar faculdade, no ano de 1998, eu estava vivendo expiações importantes e desafiadoras para mim. Eu tive vários momentos na minha encarnação na Terra, na atual vilegiatura, que se eu tivesse desencarnado naquele momento, eu teria chegado no astral fracassada. Porque foram muitas situações ao mesmo tempo e desafiadoras que eu vivi. E na época, quando eu fui fazer esse curso, eu não tinha condição de preparar para um curso de psicologia e de seguir naquele momento isso. E na época eu estava no catolicismo. Eu fui ter contato com o espiritismo, eu já estava com em torno de 35 anos, que foi no ano de 2014, onde houve um contato ali inicial com o espiritismo, que foi pela dor, e que realmente foi um marco para mim por tudo aquilo que eu pude ter contato a partir de então. Os livros que eu pude lendo, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, livros da codificação que eu fui tendo contato, os livros subsidiários, e o contato com a série psicológica. Porque a partir daí eu fui percebendo um caminho a discerrar de autoconhecimento e de auxílio para o ser humano, que é possível contribuirmos na Terra. Por isso que passaram-se os anos, eu tinha iniciado uma atuação como professora a partir do momento que eu tinha formado em biologia, em 2001, e com o tempo, o próprio estudo do espiritismo vai nos dando um conhecimento profundo da psique, porque a psicologia espírita, ela entra decisivamente na maneira como abordamos e tratamos as nossas questões. E é nesse sentido que, inclusive, eu estava ouvindo a psicóloga Ana Teresa comentando que ela vem de um berço espírita e quando ela foi fazer faculdade, aí por volta dos seus 18 anos, ela iniciou o curso de psicologia, mas ela tinha dificuldade de fazer a conciliação com o que era dado em sala de aula com o que ela vivia no espiritismo. Então ela explica que tinha tranquilidade de levar o que estudava na ciência psíquica para o espiritismo, mas que não tinha como trazer a doutrina espírita para dentro do curso de psicologia que ela realizava. Então, ela atende pessoas de todas as religiões e orienta para ir conversar com o padre, ou para ir para a sinagoga, ou para ir conversar com o pastor, dependendo da religião de cada qual. Mas ela comenta que as situações mais difíceis que ela enfrenta são com espíritas, que trazem questões
que precisam ser descascadas, tratadas antes de poder a psicoterapia ter um efeito importante na vida daquele paciente que está ali com ela. E ela explicava como foi importante, a partir do curso que ela fez, não foi para a área de psicanálise ou a terapia cognitivo-comportamental, ela optou pela área da fenomenologia, que é uma perspectiva da psicologia que trata aquilo que o paciente traz, a sua subjetividade, inclusive pela perspectiva do pregresso desse ser, aquilo que ele traz consigo das suas existências anteriores. Então ela fez o estricto sensu, o doutorado, a partir dessa perspectiva na área sistêmica, e dizia que quando a gente está fazendo esse estudo, a partir da psicologia espírita, a gente consegue um norte para usar o estudo da ciência psíquica naquilo que estamos realizando. É nesse sentido que uma pessoa que vai conseguindo fazer sua reforma moral e vencer o seu mal pendor, ela logra ter um alcance maior naquilo que ela realiza, porque essa autoridade é moral. É uma condição energética que o indivíduo tem, vibratória, espiritual, de levar uma boa mensagem, de renovar a esperança. E isso tem um eco cada vez mais distante, porque é a partir do coração que estão essas virtudes. Por isso Kardec traz que bom médium não é aquele que conhece muito, ou que estudou muito, ou que é muito inteligente. Bom médium é aquele que simpatiza com os bons espíritos. Porque do momento que o indivíduo ele tem uma conduta mental alinhada com Jesus, o benfeitor ele se aproxima e o usa para realizar a obra do bem. E aí, sim, vão ser utilizados um estudo, um esforço, uma percepção diferenciada daquela questão, aquilo que esse espírito já traz do pregresso, de especializações em dada área, porque é como oferecer um violino com mais cordas para que o benfeitor componha uma dada canção, com diferentes afinações combinatórias. Mas o ponto principal não é a inteligência pela inteligência ou um curso pelo curso, é a moral do médium. É aquilo que ele cultiva interiormente, é a sua conduta mental, que em sendo visto com simpatia pelo benfeitor, tem condições daquela obra que esse médium está realizando ser usada. Caso contrário, o indivíduo ele vai ser usado por um malfeitor, por um obsessor, e levar estrago, prejuízo naquilo que o indivíduo esteja realizando. Nesse sentido, que ela vai trazer que o que desperta para a realidade e consegue lograr a alteração da própria rota, ergue a humanidade a um patamar de maior beleza, de felicidade mais ampla. Estar desperto significa encontrar-se construindo, porque o indivíduo ele está constantemente nessa movimentação positiva, sem solução de continuidade, livre de preconceito, de limite, porque não há melindre, capricho que nos limite. O indivíduo está acima do que seja balize, aberto ao bem, acolhedor da verdade, de que se torna divulgador vanguardeiro.
Porque esse tipo de alinhamento faz do ser esse divulgador nobre e esse vanguardeiro de valores imorredouros. Porque quando o indivíduo ele está na perspectiva materialista, ele entra em desesperação. Porque tudo aquilo que é material transitório nos desequilibra, nos adoece, nos transtorna. Por isso que o espírito ele precisa ter a perspectiva de usar o que é transitório para os valores eternos e não ser usado pela matéria. É nesse sentido que tudo que o olho da carne pode contemplar vai morrer ou está morto. Porque aquilo que é da terra fica na terra. É transformado, deixa de existir, morre. O que permanece é o essencial, é o imorredouro, é o valoroso, que é o espírito, com as suas conquistas, sejam elas boas ou ruins. Nesse sentido que a benfeitora ela nos mostra como o indivíduo que se torna espiritualizador e que toma a perspectiva do espírito imortal que é, ele se liberta de preconceito, de melindre, de sou menor. Porque chegando aqui, os acontecimentos se dão e não tem a importância que o mundo dá para aquilo. Porque a escala de percepção muda, inclusive a importância que eu dou para determinada situação. Porque às vezes é algo insignificante, que não tem uma importância real. E se o indivíduo estiver sob a ótica materialista, ele pode tomar isso como decisivo para a sua vida. Como, inclusive, acontece no caso da pessoa que, desejando um determinado carro, faz uma dívida, fica sem comer arroz, feijão, adoece, não tem como tratar adequadamente para ter aquele carro. Por isso que a ótica de perspectiva materialista do indivíduo muda a maneira como ele trabalha, como ele sonha, como ele elenca o curso que quer fazer, como ele traça o objetivo para a sua caminhada aqui. Então acontece uma mudança profunda a partir daquilo que o indivíduo tenha como paradigma. Por isso que os nossos inimigos não são as diferentes religiões, nossos inimigos são as teorias materialistas, que é o nosso inimigo comum, porque as diferentes religiões, elas estão conduzindo o indivíduo para a espiritualização, elas são positivas, mesmo que não seja cristã. Até porque Jesus, ele trouxe muitos missionários para preparar a sua vinda, como Buda, Krishna, Aristóteles. A gente tem vários gênios, pensadores e missionários do Cristo que estiveram entre nós e que prepararam a chegada de Jesus na Terra e que não necessariamente professavam o cristianismo ou aquilo que depois Jesus faria ir acontecendo dentro da revelação cristã, mas que testemunhavam o amor, como Jesus nos apregoou. É nesse sentido que tantos quantos estiveram na Terra, na religião que for, na filosofia que trouxeram e naquilo que arquitetaram, estimulando o ser humano para a espiritualização, deram contributos importantes, porque espiritualizar-se é vencer o materialismo. O inimigo da humanidade não são as diferentes crenças, é aquilo que o materialismo traz e a impactação que isso tem para os diferentes populaços.
Porque como Kardec vai trazer a materialização e aquilo que é transitório, no apego a essas situações, no que diz respeito aos enganos psíquicos que isso traz, às ciladas que isso propicia e aos adoecimentos que isso leva, faz os indivíduos enlouquecerem, se autoexterminarem, direto, espetacularmente. Leva a desesperação, a pânico, a ódio, a vingança, que são diletos do materialismo, dessa óptica distorcida. Por isso que Jesus ele não deixou uma religião na terra. Ele deixou o testemunho do amor. Foi o que ele nos entregou. Muito daquilo de instrução ele disse que viria depois, mormente na terceira revelação Consolador prometido da doutrina espírita, em que foi descerrado os véus do além e vozes do astral vieram ter conosco, nos alertar, nos orientar. Mas do momento que Jesus esteve conosco, ele usou a caridade testemunhada, vivida, para que lográssemos seguir após ele. Nesse sentido que essa perspectiva do indivíduo que adentra essa alegria de viver é porque ele conseguiu sair da óptica materialista, que vê o que está morto ou vai morrer, e isso vai aguçando e aprimorando a ótica limpa, nobre, elevada e espiritual. Essa vê além, pelos canais da intuição, da inspiração, da mediunidade, porque a gente tem a mediunidade intuitiva, a mediunidade ostensiva, a mediunidade em que o indivíduo ele tem a vidência, audiência. Então a gente tem várias questões ligadas a esse sentido que é a mediunidade, que é a nossa interação com o mundo espiritual, porque somos espirituais. Viemos do astral e voltaremos para lá, mesmo que numa região vibratória de dimensão diferente, porque no astral eu vou para uma região semelhante a mim. Nesse sentido que o indivíduo que tem esse despertamento, ele está construindo, ao invés de demolir. Ele está solucionando o problema ao invés de criar outro. Na alegria de viver, ele percebe a vida ser um poema de beleza, cujo verso é constituído de proposta de luz, escrita na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Então, ela vai trazer essa poemação de beleza, versos constituídos de propostas luzentes, escritas na partitura da natureza, exaltando a presença em toda parte. Em consequência, a ensancha da existência física constitui um quadro à parte, de conquista, encantamento, mediante cuja aprendizagem o espírito se formoseia, alcança páramo da realidade. Inclusive, quando a gente desencarna, é aos poucos que a gente vai tendo contato com as outras existências que tivemos. Porque no momento que eu estou encarnada na Terra, eu estou na personalidade Cíntia. No entanto, eu já tive outras existências pregressas que eu não lembro, porque isso seria eclipsante para minha percepção. Mesmo que o indivíduo ele possa ter reminiscências intuitivas de onde ele caiu antes, por aquilo que ele perceba de vulnerabilidade em si próprio. Então, o que eu percebo que é tendência em mim de queda e de falha está ligado a erros mais constantes que eu tive no pregresso.
é a situação onde eu sou mais tentada, é aquilo que eu preciso ter mais vigilância em relação à situação. Esse tipo de associação a gente tem, mesmo que nós não tenhamos a lembrança direta do que vivermos no pregresso. Nesse sentido que quando a gente desencarna, aos poucos a gente vai tendo contato com existências anteriores, mais próximas, e vai ficando mais distante no tempo, voltando evos, pregressos, e a gente vai tendo contato com conteúdos cada vez mais longínquos. Então, o indivíduo, à medida que ele vai elevando espiritualmente, ele vai conseguindo fazer uma associação, uma harmonização entre as suas diferentes existências. Inclusive porque ele vai conseguindo perceber aquilo que conecta uma existência à outra, e isso vai dando para ele uma continuidade, para ele chegar a ser quem é hoje. É nesse sentido que saber de existências anteriores minha tem a ver com um preparo, com uma unicidade moral, com uma ambientação interior, com um equilíbrio psíquico, para enxergar aquilo que eu vivi em existências anteriores, sem que isso signifique um choque, um impacto por demais pesado para mim. Porque eu consigo, pelos meus valores mentais, fazer uma associação com isso arregimentadora, fortalecedora do meu ser. É por esse motivo que esse tipo de preparação psíquica, isso significa um fortalecimento da nossa individuação. Por isso que à medida que os espíritos vão evoluindo, mesmo que eles já tenham uma semelhança no grau evolutivo de pureza em que eles estão, as diferenças na personalidade de cada qual acontecem devido às memórias diferentes que cada qual traz. Em sendo assim, até mesmo os aprendizados que nós temos nas experiências das ruelas expiatórias, quando bem vividas, se transformam na missão daquele indivíduo. Por isso, missões são diferentes, os propósitos de vida são diferentes e as memórias são diferentes. Mesmo que dois espíritos estejam no mesmo grau evolutivo. Eles têm diferentes lembranças, diferentes reminiscências e experimentaram expiações distintas. De acordo com a maneira com cada qual lidou, se transformou na finalidade existencial daquele ser. Então, mostra aí um processo individuativo que é particular, que é todo do indivíduo. E por isso o autoconhecimento é importante, porque saber como eu funciono, como me ajudar melhor, significa atender a minha finalidade existencial com mais presteza, com mais correção. Porque, em considerando que temos experiências diferentes e que trazemos conquistas e erros em áreas distintas, isso significa que, na minha atual vilegiatura, eu precisarei de abordagens específicas para o meu avanço, que é diferente da do outro. Nós temos algumas orientações que são gerais, como o pensamento nobre, a disciplina, a vigilância, o evangelho no lar. Existem algumas premissas, mas a abordagem que eu vou ter comigo é particular. É algo que eu vou construindo com a minha maneira de ser, com aquilo que trago, com a minha força, minha vulnerabilidade, aquilo que percebo em mim de habilidade, aquilo que percebo em mim de fraqueza, que torna particular, específico, endereçado para mim, a maneira como lido comigo.
É nesse sentido que a Joana vai trazer esse ensanche da existência física constituído à parte de encantamento, conquista, mediante cuja aprendizagem o espírito se aformoseia, alcança páramo da realidade. Em todo lugar, sol e harmonia que convida à paz, a participação no seu feliz conjunto. Somente a criatura humana, porém, apresenta-se triste, assinalada por moral urze que carrega de atitude, ação transata, compromisso mal vivenciado, realização desastrosa, transferindo de uma por outra etapa o que poderá lograr de uma vez, caso se resolva pela solução da dificuldade de dentro para fora, um tributo de esforço bem direcionado. Então, ela vai trazer que essa aprendizagem nos aformoseia. É uma oportunidade na Terra de alcançarmos páramos realizados da verdade, da realidade, visto que em todo lugar harmonia e sol, que convida para a paz e participação no conjunto feliz. Somente a criatura humana apresenta-se triste, assinalada por uso imoral que carrega de uma atitude e ação transata, um compromisso mal vivenciado, uma oportunidade perdida, uma realização desastrosa, que transfere de uma outra etapa o que poderá lograr de uma vez, caso se resolva pela solução da dificuldade. Então, se o indivíduo ele tem uma decisão sadia para resolver pela solução da dificuldade de dentro para fora, ele logra aquele avanço num só momento, ao invés de transferir realização por outra etapa, que vai dificultando, a contributo desse esforço bem direcionado, dessa perspicácia, da aptidão, devido ao fato de não ser suficiente boa intenção, desejo de acertar, empenho. O indivíduo precisa desenvolver sabedoria. Por isso que Kardec ele traz que são as duas asas para o nosso avanço: sabedoria e amor. O indivíduo pode até ter uma intenção maravilhosa, mas se ele não desenvolve discernimento, ele perde oportunidade, se engana fácil, cai achando que está conseguindo fazer a vitória no seu interior e vai fazendo um movimento de acúmulo de enganos, de erros, de mentiras, por falta de sabedoria. Até porque na Terra nós somos testados nisso. Os acontecimentos visam extrair de nós onde nós estamos exatamente em sabedoria, em discernimento, em bom senso. Por isso que Kardec traz que antes excesso de circunspecção do que imprevidência. Porque se eu precipito, se eu sou excessiva, se eu não tenho percepção da realidade adequada, lucidez, acaba que mesmo desejando muito acertar, eu erro. Inclusive a Joana, ela traz dentro disso aquela situação que mesmo me agradando, eu percebo que não devo realizar. Então, muitas coisas que possam agradar alguém, ela não deve fazer. Isso é sabedoria. Porque senão a gente confunde aquilo que agrada, aquilo que quero, com aquilo que devo. Isso é um erro. Por isso que renúncia é um movimento que a gente vai fermentando. Por outro lado, o indivíduo, ele pode dever fazer algo, mas perceber que não convém. Mesmo sendo diante dele a consciência do dever que está chamando ele para aquela ação, ele percebe que não convém e recua. Isso é sabedoria. Isso é discernimento. E não é simples, porque as circunstâncias vão nos provar o tempo todo nessa situação. Vão nos testar, nos aferir.
para que, se o indivíduo não tem sabedoria o suficiente, ele trate de conquistar. Essas fomentações internas a gente vai desenvolvendo com o trabalho no bem. Sabedoria, visão espiritual, lucidez, isso não cai de paraquedas. O indivíduo logra isso com suor, com esforço, com utilidade, com ficha de serviço. Nesse sentido que a Joana vai trazer acerca dessa condição onde o indivíduo, ele, se conseguir fazer essas urdições benditas, ele vai conseguindo lograr de uma vez as resoluções dos seus problemas, sem precisar transferir para outra etapa. E aí vai vir um problema mais desafiador por fazer parte do nosso processo de aprimoramento. A alegria depois de viver deve ser parte ativa do programa de construir pessoalmente a criatura inteligente. Fruir toda a magia existente no painel universal, retirando maravilhosa concessão de completude que paira ao alcance de todo aquele que deseja elevar-se, livre de tormento, de amarra com pregresso. Então, parte ativa do nosso programa de construção pessoal, de ser inteligente, é a alegria, onde fruímos toda a magia existente no painel universal, retirando maravilhosa concessão de completude, que para ao alcance de todo aquele que deseja elevar-se, livre de tormento, de amarra com o passado. À medida que se amadurece psicologicamente, a alegria de ver constitui razão poderosa para prosseguir a atividade de iluminação. Inclusive, quando o indivíduo ele alcança isso, de estar livre de tormento e de amarra, ele não fica remoendo situações do passado. Isso é sinal de liberdade, de cura interior. Porque se eu fico me permitindo parar por situações que aconteceram antes, eu não me liberto, eu não me apto para esse processo da alegria de viver. É por isso que a gratidão, ela nos ajuda nesse caminho. Porque um indivíduo grato, ele consegue enxergar o que viveu com alegria, pacificado. Ele consegue agradecer pelas experiências que ele pôde viver. Consegue olhar para aquilo que vivenciou nessa trajetória e ficar feliz por ter chegado até aqui, pelas conquistas que teve, pelo aprendizado que aconteceu. Se o indivíduo ele fica preso naquilo que trouxe dor, naquilo que decepcionou, na verdade ele ainda está nessa insatisfação e nessa algema. Como um rapaz que ele teve uma experiência com a mãe, de vê-la ir embora quando ele tinha em torno de 7 anos, e na ocasião ele vai até a porta chorando, estava trancada por dentro, não tinha como ele sair, a mãe já estava indo para um carro, e ele vai para a janela e começa a gritar pelo nome da mãe, choroso. A mãe não olha para trás e vai embora. Tempos depois, ela tentou contato com ele, a irmã, mas o pai não deixou, interceptou e ameaçou ela. Quando ela, anos depois, com câncer terminal, procura os filhos para poder pedir perdão, a filha a acolhe, mas esse rapaz continua naquela lembrança paralisadora de ressentimento, que ele estava de ódio. Quando ela vai até ele, alegando um outro nome, então mostra ali a desesperação que acontecia, que aí a pessoa, ela pode usar da mentira, porque mostra
aquilo que vai dando aso a partir de uma sombra. Então, essa mãe, diante do filho, relata que era a mãe dele, e ele continua naquela reminiscência, naquela lembrança. Mesmo tendo a oportunidade ali de resolver aquilo, porque estava reproduzindo um padrão com a esposa e a filha que vieram a falecer devido a essa situação da filha não ser dele, porque ele ainda estava naquela situação padronizada por aquela experiência infante. Nesse sentido que a pessoa ela pode ficar anos, às vezes ela desencarna, parada naquilo. E não ventila a mente, para que dê-se mesmo a permissão de voltar a sorrir, de conseguir romper com os padrões sombrios que foram estatuídos e rezados na sua família de origem. Então, uma quebra de paradigma, de padrão. Caso contrário, o indivíduo segue esmagado vida fora. Ele não tem interesse, individuação suficiente para poder ter escolhas livres, adequadas. É nesse sentido que quando Jesus fala para nós do perdão, é porque ele sabe que é o caminho para a nossa libertação. O perdão, ele beneficia mais o perdoador do que o perdoado. Por isso que a Jona vai trazer que o indivíduo que realmente deseja elevar-se, que paira acima na felicidade mágica, ele está livre de amarra com o passado e livre de tormento. Ele resolveu. Ele agradeceu. E é nesse sentido que o destino da criatura é a liberdade, para onde segue com o olho posto no porvir. Ser livre significa não depender, opta pelo que lhe constitui emulação para vencer, não ter passado nem inquietar-se pelo porvir, vive amplamente o presente em transporte de alegria e paz. Então, essa destinação da liberdade, para onde seguiremos com o olho posto no porvir, isso tem a ver com liberdade interior. Se eu fico presa com o que disseram, não disse, com o que fez, deixou de fazer, acaba que eu me algemo e não consigo prosseguir minha caminhada. Porque ser livre significa não depender. O indivíduo opta pelo que lhe constitui emulação para a vitória. Ele não está na dependência de alguém falar ou deixar de falar, de um terceiro justificar, de uma situação difícil ser esclarecida. Ele não está preso a isso, por não depender. Inclusive, chegado nesse ponto, o indivíduo resolve os seus transtornos de apego, que diz respeito à situação de codependência de uma pessoa para outra, que inclusive são situações que a gente vive na primeira, segunda, terceira infância e que podem gerar transtornos importantes, de acordo com o relacionamento de apego que foi acontecido ali. É por isso que esse amadurecimento interior, ele nos desapega. A gente deixa de depender. E optamos pelo que nos constitui emulação para vencer. Não ter passado e nem se inquieta pelo porvir, pela plenitude do momento, e vive amplamente o presente, em transporte de alegria, de paz, de gratidão. À medida que o indivíduo amadurece psicologicamente, a alegria de viver constitui razão poderosa para prosseguir a atividade de iluminação. E em meio ao que for, o indivíduo está feliz. Então, esse amadurecimento psicológico, à medida que ele vai sendo logrado, essa alegria de viver é razão poderosa, que emula para prosseguir a atividade iluminativa. Então, a alegria certamente não impede episódio de reflexão pela dor, de ansiedade por amor,
espera por saúde, presença de enfermidade, de momentânea angústia, de inquietação diante do que esteja ocorrendo. Esses fenômenos que fazem parte do curso existencial não eliminam a alegria, antes dá-lhe motivo de presença, porque a cada desafio segue vitória, após cada testemunho vem conquista, a cada empreendimento de dor se apresenta um novo patamar equilibroso, fazendo que a alegria seja constante, motivadora para a produção de novo valor. É nesse sentido que a alegria ela não impedirá os desafios, os episódios em que o indivíduo refletirá pela dor, espera pela saúde, ansiedade pelo amor, tem uma angústia momentânea presente de enfermidade, uma inquietação perante um ocorrido. São fenômenos, partes do curso existencial, mas não elimina a alegria. Antes, dão-lhe motivo, emulam-lhe a presença, porque a cada desafio segue a vitória. Após cada testemunho, advém conquista. E a cada empreendimento de dor se apresentará um novo patamar de equilíbrio, fazendo que a alegria seja constante e motivadora para produzir novo valor. Então, a presença da alegria se torna conosco e motiva para produzir valor novo. Porque essa presença per si, ela é motivadora. Ela nos tira do tédio, do ócio, do comodismo. Porque ela nos emula a alcançar mais, a ir além. Isso é da alegria. É da consciência serena, leve, do dever cumprido. É nesse sentido que essa experiência per si, ela nos instiga, nos alça para ir além. Então, o indivíduo ele não se contenta com o que realizou até aqui. Ele não acha que já fez muito. Ele tem essa intuição, essa emulação interior de ir além, de se superar, de fazer mais. E o indivíduo chegado nesse ponto de lucidez, ele percebe que não fez nada até aqui, que está por fazer. Então, a gente tem figuras insígnes que, depois de uma vida de serviço nobre, em benefício da humanidade, disseram que não fizeram nada, que estava tudo por fazer. A alegria proporciona ao cérebro maior contributo de enzima especial, carregada de produzir saúde, faculta riso, que é um estimulante poderoso para fabricar imunoglobulina salivar, portadora de fator imunizante, que propicia constante equilíbrio orgânico, evita a invasão de vários vírus, perniciosas bactérias. Nesse sentido que o indivíduo alegre está proporcionando ao cérebro maior contributo de enzima específica, carregada de produzir saúde, facultar riso, que é um poderoso estimulante para fabricar imunoglobulina salivar, SGA, que porta fator imunizante, propiciante do constante equilíbrio orgânico, evita a invasão de bactérias perniciosas, de vírus de todo porte. Quando se ri, preciosos músculos faciais e gerais são estimulados, eliminando toxina prejudicial acumulada, que termina por intoxicar o indivíduo. Rir é uma forma de expressar alegria sem que a gargalhada estrídula, nervosa, descontrolada tome parte na sua exteriorização. Então, nós estimulamos músculos faciais e gerais preciosos no riso, eliminamos prejudiciais toxinas acumuladas que terminam por nos intoxicar. Rir é forma de expressar alegria, sem que a gargalhada nervosa, estrídula, descontrolada tome parte na sua exteriorização. Então, ela está trazendo aqui esse bom humor nobre, que é a risoterapia, significando um recurso precioso para evitar determinada contaminação, mas também para auxiliar, restabelecer patologia grave, principalmente infecciosa mutiladora, degenerativa da máquina orgânica e distúrbios vários na área psíquica e emocional.
Então, recurso precioso que evita determinada contaminação, a risoterapia também auxilia a restabelecer de patologia grave, principalmente infecciosa mutiladora, degenerativa da máquina orgânica e distúrbios vários de todo porte na área psíquica e emocional. Nesse sentido, que é uma perspectiva que nos é traga, onde a gente vai, ao invés de nos quebrarmos por constrangimentos desnecessários, vamos fazendo auto-quebras, ruptações de brecha de autoaprimoramento, numa escolha positiva, transformação moral, e no esforço contínuo que consolida a virtude no coração. Aí é possível usar adequadamente o bom humor, elevado, nobre, defendendo nossa cooperação com Jesus. Nesse sentido que nós nos colocaremos nessa condição de fazer essa cascata crescente de vitória que precisaremos viver para vencer a sombra. Mesmo sob o guante de tentativa de desmascarar e invalidar a nossa serenidade, o nosso bom labor, perseveraremos. E por isso que significará esse foco. Porque então o indivíduo ele perceberá o convite que Jesus nos fala. O Evangelho assevera que raramente Jesus sorria, normalmente era visto chorar, quase nunca sorrir. Ele que se apresentava como ser mais perfeito que Deus oferecera ao homem para servir de guia e modelo, como esclarecer o espírito eminente codificador Allan Kardec. Parece paradoxal que chorasse, trata-se de uma contradição aparente. Sua lágrima não era de sofrimento, mas de compaixão, esse superior sentimento elevado de coparticipação que direcionava a criatura que preferia permanecer na ignorância, aproveitar sua lição libertadora. Era uma forma de expressar ternura pelo voluntário enfermo, que nele teria terapêutica eficaz para se livrar do mal que o amargurava, e, no entanto, relegava a plano secundário, aturdido pela busca do quase nada, fugaz e imediato. Nesse sentido que a criatura humana é o seu psiquismo, conforme ele atua, assim se apresenta a manifestação do mundo, do eu e do self. Por isso que essa perspectiva, ela significará esse bom humor que Jesus nos exemplifica.